Olá, eu sou Luciana Klein e hoje eu vim conversar um pouquinho mais aqui com vocês. Eu estava dando uma olhadinha nos meus estudos, nas minhas anotações, e aí eu me deparei com uma história que um querido professor havia contado para nós. É a história de um mestre japonês. Eu e as minhas histórias, né? Orientais. Mas enfim, essa foi o professor que contou e eu quero dividi-la aqui com vocês. Então dizia a história, né, que esse mestre japonês, conhecedor do Zen, ia receber um universitário, né, um professor universitário, uma pessoa também estudiosa, que queria saber sobre o Zen. Aí o mestre Zen estava lá disponível para receber esse professor aí universitário. Esse professor chegou e veio com uma lista interminável de perguntas, questionamentos, reflexões e tal, e já veio com tudo pronto, né, para conversar então com o mestre. E começou a fazer perguntas, e o mestre pacientemente pegou a xícara de chá, pegou o bule de chá e começou a derramar o chá dentro da xícara, sem hesitação, né? Deixou ali o chá derramando. E assim, derramando conforme a quantidade de coisas que aquele universitário estava ali se propondo a perguntar. O universitário, por sua vez, se deu conta, né, em algum momento, que já estava transbordando o chá que o mestre estava colocando na xícara. E aí ele falou: mas mestre, o senhor não está percebendo que a xícara já transbordou? O senhor vai continuar colocando chá? E aí o mestre disse: bom, aqui está um bom exemplo de que enquanto você continuar cheio das suas questões, cheio dos seus julgamentos, cheio de tantos pensamentos, não haverá espaço para eu lhe contar sobre o Zen. Você precisa esvaziar sua xícara para caber. E aí essa história acaba por aí, claro que tem mais detalhes e tal, mas eu fiquei pensando, né, nessa história e aí me veio essa ideia, né, de uma xícara, o que enche a xícara, cheio, do que esse mestre estava falando, né? E aí me ocorreu uma reflexão que eu então divido aqui com vocês, né, sobre autoconhecimento, na verdade. O que eu sei sobre o tamanho da minha xícara? O que eu sei sobre a minha xícara? Para que eu acesse o volume, né, para que eu saiba o quanto dá para entrar, o quanto eu preciso esvaziar, eu preciso conhecer sobre as características, né, da minha xícara, as dimensões, o volume dela, a capacidade, né? Isso é um pouco do autoconhecimento, né? Como é que é a nossa xícara interna, né? Como é que é o aspecto interno? O que cabe, o que está a mais? Como é que eu esvazio? Como é que é esvaziar a minha xícara? E aí entra o aspecto da mente, né? A nossa mente está sempre tão agitada, tão pensativa, tão fazedora de coisas para cumprir tarefas, né? Que a gente mal percebe que ela já transbordou e há muito tempo. Na verdade, a gente se dá conta disso, mais ou menos, quando adoecemos, inclusive, né? Nessa pandemia, inclusive, muitas pessoas transbordaram com ansiedade, com síndromes diversas, muito sofrimento, né? Porque não estavam em contato com o seu mundo interno, com o tamanho da sua xícara. E aí, sabe, eu fiquei pensando que para que a gente possa fazer transformações, para que a gente possa modificar,
a gente precisa de fato se conhecer, né? Quando a gente encontra um adulto, a gente já imagina, poxa, ele chegou até aqui, né? Cresceu, passou por tanta coisa, que legal, olha, superou. A gente faz comentários assim, né? E aí eu fico perguntando, esse adulto de fato tá ali, né? Fato, como uma outra pessoa querida também fala, é fato. Sim, mas e o que tá dentro? Será que a criança interna desse adulto que eu vejo acompanhou esse crescimento, veio junto? Porque num aspecto saudável seria importante, né, que a criança crescesse e se transformasse no adulto, internamente também. Mas na maioria das vezes o corpo cresce, a criança vira adulto, a fisiologia muda, mas a alma muitas vezes fica lá, o interno, o mundo psíquico fica lá atrás, imaturo, precisando ser olhado, ser cuidado. E aí eu fiquei pensando, né, em dividir com vocês a importância dessa coisa do autoconhecimento, sabe? Das paradas, né, para a gente olhar para a gente. Por que a gente respondeu de tal forma? O que eu quero fazer amanhã? O que eu quero fazer daqui a pouco? Como é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O que eu desejo modificar na minha vida? O que é importante? Quais são os recursos que eu tenho? Quais são os recursos que eu preciso buscar? Autoconhecimento. A gente sabe quando dói uma coisa, quando a gente percebe. Como a gente percebe? Quando a gente se conhece. Senão a gente vai dizer, eu não sei o que está acontecendo comigo, é um monte de coisa. E nesse monte de coisa a gente não consegue nem dizer. Então, essa historinha aí, né, japonesa, me fez pensar na importância da gente se conhecer, na importância da gente dar atenção para cada pedacinho nosso. Vamos lá? Um abraço.